Meta concordou em pagar cerca de 18 bilhões de dólares em processos envolvendo alegações de que a empresa teria projetado redes sociais para viciar usuários jovens. A Priscila Yasbeck traz as informações para a gente lá de Nova York ao vivo. Que história é essa, Priscila? Boa tarde. Oi, Gustavo. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Gustavo, são vários processos que vêm acontecendo relacionados às Big Techs aqui nos Estados Unidos e, mais uma vez, a Meta, então, faz um acordo em meio a um julgamento que justamente acusava a empresa de ter algoritmos e práticas que faziam com que os seus usuários ficassem viciados e falava principalmente sobre práticas relacionadas ao público mais jovem. Então, a Meta concordou em pagar 16 bilhões e 700 milhões de dólares e fazer mudanças nas suas regras para conseguir encerrar essas ações movidas por estados americanos e com isso ela encerra as ações apresentadas por esses 29 estados num julgamento, inclusive, que começou na semana passada. A gente chegou a falar sobre esse julgamento no CNN Money e que teve, inclusive, participações de ex-funcionários da Meta, até mesmo falando sobre como essas decisões aconteciam dentro da empresa. Além desse valor que vai ser pago a esses estados que moveram a ação, a Meta também vai ter que mudar algumas regras e, entre elas, vai ter que estabelecer limites diários de uso para crianças no Facebook e no Instagram, vai restringir o uso durante a noite e reforçar medidas para impedir que as crianças tenham acesso a conteúdos com restrição de idade. É por isso que esse julgamento é um julgamento considerado histórico, porque traz possíveis mudanças que podem, inclusive, ser mudanças aí válidas para também outros mercados e que podem trazer grandes alterações na forma como as pessoas usam essas plataformas. A empresa negou ter cometido irregularidades, apesar de ter aceitado o acordo, e esse acordo também encerra processos movidos pelos estados da Califórnia, Illinois, Novo México, Washington, relacionados a violações de privacidade no escândalo da Cambridge Analytica, em que a empresa é acusada, então, de coletar dados pessoais de milhões de usuários do Facebook e usar esses usuários em prol da campanha de Donald Trump nas eleições de 2016. Esses estados vão receber 459 milhões de dólares para encerrar essas ações. Também vale falar que esses processos fazem parte de uma onda maior de diversos outros processos que foram movidos tanto por estados quanto por governos locais, distritos escolares e por pessoas comuns que acusam tanto a Meta quanto outras empresas de alimentar essa crise nacional de saúde mental entre os jovens. A Meta argumenta há anos que não poderia ter enganado consumidores sobre o caráter viciante dos seus serviços, porque dependência de redes sociais não é uma condição psiquiátrica oficialmente reconhecida, mas o fato da empresa ter feito um acordo demonstra que talvez a empresa não tivesse ali perspectivas de vencer esse processo. Outros processos também, Gustavo, continuam. Meta, Snapchat, também YouTube e Alphabet, né, sua controladora, além do TikTok com a ByteDance, também enfrentam milhares de processos em tribunais estaduais e federais aqui dos Estados Unidos. Então, quanto mais esses processos acontecem e as decisões vão sendo tomadas, os acordos vão sendo feitos, isso também vai abrindo jurisprudência para outros processos que estão acontecendo, e normalmente essas alegações também envolvendo essas outras empresas são de que essas Big Techs conscientemente desenvolvem recursos destinados a causar dependências em crianças, adolescentes, contribuindo para essa crise de saúde mental. Um julgamento também envolvendo uma ação do Tennessee contra a Meta começou no mês passado em Nashville, então a gente deve ouvir ainda falar sobre esses outros julgamentos também aí nas próximas semanas. Vale falar que a empresa também já sofreu outras derrotas em 2026. No início do ano perdeu 2 etapas de um processo movido pelo Novo México. Em março, um júri determinou o pagamento de 375 milhões de dólares depois de concluir que a empresa tinha enganado consumidores sobre a segurança da plataforma. E em 6 de agosto, também uma juíza concluiu que a Meta tinha criado um incômodo público e determinou o pagamento de 567 milhões de dólares. E em março também aconteceu o primeiro julgamento de uma pessoa contra a Meta e com o Google por dependência de redes sociais
Techs. Esse também é um julgamento que ficou muito conhecido e a empresa teve que pagar 6 milhões de dólares em indenizações. As empresas normalmente recorrem dessas decisões, Gustavo. Bem, me lembrou até de um hábito, uma discussão na internet, que é o doom scrolling, o hábito compulsivo de rolar a tela do celular para consumir notícias impactantes, notícias alarmantes e negativas. Priscila, um assunto bastante importante de saúde mental que tem que ser discutido mesmo. Obrigado pelas informações.